Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os carboidratos, ou hidratos de carbono, ou açúcares. Então as principais funções, né? A principal função no caso do carboidrato é a produção de energia, mas ele também tem outras funções. Uma delas seria o componente estrutural de DNA e RNA. Ele tem a função detox no fígado, tem a função lubrificante durante a produção de ácido hialurônico, que é super importante para a articulação. Tem a função como poupador de proteína, e daí a importância, né, de não restringir carboidratos durante quando o seu objetivo é o ganho de massa muscular. Ele também é um ativador metabólico durante a produção de insulina. É também um regulador intestinal, porque as fibras são provenientes do carboidrato e essas fibras são fundamentais para microbiota intestinal, nosso sistema imunológico, enfim. Então o carboidrato tem diversas funções. E eles são divididos em carboidratos simples, que são conhecidos, né? O mel, refrigerante, os açúcares, sorvetes, enfim. E os carboidratos complexos, que seria então batata, mandioca, o arroz, macarrão, tá? Então, as principais fontes de carboidrato normalmente são de origem vegetal. E existem também algumas fontes de origem animal, como no caso do mel e o leite, né? Que tem aí a lactose como o açúcar, que é essa fonte de carboidratos. E aí, então, respondendo algumas dúvidas que a maioria dos pacientes fazem, né, a respeito de carboidrato. Então, Nutri, para emagrecer, eu preciso retirar o carboidrato da dieta? E a resposta é não. Tá? Então, eu citei aí inúmeras funções da importância desse carboidrato. O que nós temos que fazer é avaliar a qualidade do carboidrato que nós estamos consumindo ao longo do dia, a quantidade desse carboidrato, né? Se eu tenho um gasto energético aí associado para auxiliar no processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Então, o que nós precisamos levar em conta, né? Se eu quero emagrecer, mas eu estou consumindo muito carboidrato, como que eu faço? Então, observar a qualidade. Então, melhorar o consumo de alimentos integrais, que são fontes de fibra, que vão dar mais saciedade. Então, tentar dar preferência para os pães integrais, o arroz integral, o macarrão. Jéssica, mas eu não gosto de arroz integral. Tem muita diferença em carboidratos entre o arroz branco e o integral? Não, tá? O arroz branco, ele vai ter em torno de 28 gramas de carboidrato em 100 gramas de arroz, contra 26 gramas de carboidrato no arroz integral. A questão então, se eu for consumir o arroz branco, eu preciso ver se a quantidade está adequada e sempre associar com alimentos fontes de proteína, com fibras, né? Como eu já citei anteriormente. Então, e isso vai auxiliar no processo aí, nesse metabolismo de carboidratos. A mesma coisa em relação aos pães, né? Se você gosta de pão, observa, será que não está consumindo muito? Reduz a quantidade, faça substituição para o pão integral, se for possível. E a outra dúvida é, consumir carboidrato à noite engorda? Né? Então, assim, o nosso metabolismo, o nosso corpo, ele não sabe se é 7 horas da manhã ou 8 horas da noite que você está consumindo carboidrato. A questão que nós devemos ficar atentos é em relação a esse carboidrato que eu estou consumindo à noite. É um carboidrato simples, né? Grande quantidade. Será que eu preciso realmente consumir tudo isso? Porque esse carboidrato ele vai ser armazenado na forma de energia. E à noite nós estamos normalmente nos preparando para o repouso, né? Não vai ter esse gasto energético. Então, o excesso pode ser prejudicial. Então, observar aí, como eu disse, as fontes nesse período, tá? Da noite. Então, qualquer dúvida, manda em mensagem. Eu espero ter esclarecido aí algumas questões. Até mais!